Olá, graça e a paz a todos os irmãos. Mais uma vez é motivo de alegria de estarmos aqui falando da palavra "A tua graça nos basta", porque o teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Como Jesus Cristo falou para Paulo, quando ele pediu 3 vezes para tirar o espinho da carne dele. Mas hoje, meus irmãos, nós vamos falar aqui do Velho Testamento, sobre muito que o sistema religioso coloca: amedrontação, pânico, pavor, desespero em nossas vidas. Colocava, quer dizer, mas ainda coloca no mundo de muitas ainda. Aonde nós vivia antigamente. E essa arma, ela é poderosíssima. Para vocês que não saibam, quem nunca viu entender exatamente o que significa a lei e a graça, hoje nós entendemos que é poderoso o que eles falam mesmo. É poderoso por quê? Porque engana a mente de muitas pessoas. E a Bíblia é bem clara que o véu já foi rasgado. Então, meus irmãos, vamos ler uma passagem aqui nas cartas de Mateus. Mateus 17, vamos do 14 até o 18. A minha Bíblia, como eu sempre gosto de falar nos meus vídeos, é uma Bíblia de estudo. E o estudo só fala de lei, que é essas letrinhas aqui, ó, verde. Aí, para mim, não serve. Serve exatamente para dizer exatamente o que significa a lei e como a gente hoje vivemos a graça. Então, antes de a gente ler, eu peço a cada um que compartilhe, inscreva-se no canal, dê o joinha para ajudar cada vez mais o canal a crescer. O nome do canal é Ferreira Pura Graça. Cada vez mais a gente se evoluir, aprender e principalmente viver nessa graça maravilhosa. Então, como eu estava dizendo, em Mateus, começa do 14 até o 18, que diz assim: a cura de um menino. Versículo 14 diz assim: quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou-se de Jesus, ajoelhando-se, e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras vezes cai na água. 16. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou no 17: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Fez uma pergunta aos discípulos. Até quando terei de suportá-los? Fez outra pergunta. Traga o menino até aqui. 18. E Jesus repreende o demônio. O demônio. E este sai do menino, e desde daquela hora o menino, quer dizer, e desde naquela hora o menino ficou curado. Só até aqui. Capítulo 17, versículo do 14 ao 18. O menino ficou curado. Aí eu perguntar a vocês, cidadãos aí, bando de enrolão, pastores mentirosos. Eu andei muito nesse sistema e via muita gente se manifestando de demônio. Quando era na outra semana, a pessoa estava endemoniada de novo. Se a palavra de Deus diz, que nem vocês dizem, que tem um poder de Deus, de curar enfermo e expulsar demônio, e por que na hora, quando você cura, o demônio não volta? Oxi, Deus dá o poder e o poder volta, Deus tira de novo o poder?
Rapaz, isso aí é uma tramicagem muito grande mesmo. Porque aqui está dizendo aqui o 18. E Jesus repreende o demônio e este sai do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Quando você é curado, é curado. Ele ficou curado. Então nunca mais voltou. Então quando fala aqui, nessa palavra aqui, ó, no 15, o Senhor, tenha pena do meu filho, que ele está com convulsões. Vocês sabem muito bem o que é isso, convulsões? Tem pessoas que não vão entender o que é convulsões, mas convulsões é uma doença, uma pessoa que aonde ele tiver, ele vai cair no chão. Aonde ele tiver, ele vai se bater, se cair, se ficar tremendo, ele vai ficar se torcendo, a boca torta, saindo escuma da boca. Mas a palavra aqui fala demônio. Então, para o vídeo não ficar muito longo, pesquise exatamente o que é que significa no grego e no hebraico. A palavra não é nem demônio, é daimon. Pesquise você. Você que está do outro lado da tela. Pesquise. Pesquise o que é Satanás. Pesquise o que é inferno. Então essas armas, eu gosto muito de pregar falando sobre demônios, sobre Satanás, sobre inferno, porque é as armas poderosas que eles usam, é onde ele prende as pessoas, é onde eles manipulam a mente das pessoas, aonde eu vivia antigamente, minha mente era presa, minha mente era manipulada por eles, pois essa graça maravilhosa que hoje vive dentro de mim, eu não caio mais nisso não. Eu faço é pregar contra o sistema, porque o sistema continua do mesmo jeito enganando as senhorazinhas que são aposentadas, os senhorizinhos que são aposentados, e esses cidadãos aí que ficam recebendo cargo de obreiro, cargo de presbítero, cargo de diácono, cargo de pastores, cargo de bispo, e por aí vai, cargo de ancião, cargo de padre. É sistema, já está dizendo, religião. Deus não veio pregar religião. Deus veio nos ensinar a palavra verdadeira que se chama a graça de Deus. E o que é a graça de Deus, como eu sempre disse? O rei habitar de nós, depois daquela cruz. Você é daquele tempo daquela cruz? Você é antes daquela cruz? É claro que não. Nós somos depois da cruz, então tudo se fez novo. A Bíblia é mesmo clara, Deus nunca expulsou um sobrenatural, como a gente viu nessas palhaçadas, muitas vezes no sistema religioso. Deus nunca expulsou. A palavra está dizendo aqui, ó, no eu não, ó, do 15, ó, e o Senhor tenha pena do meu filho, que ele está com convulsões. Então, convulsões era uma doença. Deus curava as pessoas de enfermidade. Deus curava as pessoas de doença. Deus fazia os cegos enxergar. Deus fazia os coxos andar. Deus fazia os aleijados andar. E por aí vai. Ele curava as pessoas de doença. Ele curava as pessoas de perturbação mental. É tipo uma pessoa com transtorno de pânico, uma pessoa com símbolo de pânico. Nunca foi um sobrenatural que nem as pessoas falam, que nem o sistema religioso nos ensina. Isso tudo é mentira. Mas eles precisam desse poder. Eles precisam dessas artimanhas. Malandro, que nem aquela música. Malandro é. Eles são malandros sim. Bando de cabas sem vergonha mesmo. Arrecadando dinheiro das pessoas. Vocês querem saber de uma coisa? Vocês querem ganhar dinheiro? Vocês pensam que dinheiro que ganha é com droga? Ganhar dinheiro é você botar uma igreja e dizer que dizer que Deus está falando uma coisa e que sem Deus está falando. Quantas e quantas pastores aí, bispos aí não são ricos, mas ricos mesmo, usando a palavra de Deus em vão? Quantos e quantos? Muitos são ricos aí, às custas dos inocentes. Mas a palavra de Deus nos ensinou e ainda nos ensina, porque o livro continua aqui. A palavra foi pregada, ela foi revelada, o véu foi rasgado. A palavra diz que os dele não serão enganados.
Então é isso, meus irmãos. Nunca existiu um sobrenatural. Nunca. Deus nunca fez um Satanás de poder e mandar uns aliados, demônio deles, para estar atormentando a vida de ser humano nenhum. O menino estava com condições. Se ele caía no fogo, quando ele caía no fogo, ele estava perto do fogo. Quando ele caía na água, ele estava perto da água. Aonde ele estivesse, ele caía. E Deus curou ele dessa doença. Deus curou. Ah, mas tu não explicou exatamente o que é que significa demônio. Pesquise você mesmo. Pesquise você mesmo o que significa no grego e no hebraico e no aramaico. Para começar, a Bíblia, ela não foi escrita no Brasil. A Bíblia, ela não é brasileira. Já começa o erro deles por aí. Ela não foi escrita. Eles dão traduções brasileiras. Ele fala palavras que não têm significado. Como eu digo a você, essa é uma de estudo. Mas o estudo dela é ensinando lei. E lei para mim não serve. Graças a Deus. Pois é isso, meus irmãos. Pois eu agradeço mais uma vez por essa rica e maravilhosa oportunidade. E eu peço mais uma vez, inscreva-se no canal Ferreira Pura Graça. Dê o like, porque esse like vai ajudar muito o canal a crescer. E é graça neles.